volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 44. Segmento de reta definido pelos pés das perpendiculares à diagonal de um retângulo, tiradas pelos vértices opostos. O enunciado deste exercício é o seguinte. Considerar o retângulo ABCD de comprimento igual a 8 unidades de comprimento e de largura igual a 6 unidades de comprimento. Calcular a medida do comprimento do segmento EF cujos extremos são os pés das perpendiculares tiradas pelos vértices B e D, opostos à diagonal AC do retângulo. Perpendicular à diagonal AC, tirada pelo vértice D. Pé da perpendicular tirada pelo vértice D. Perpendicular à diagonal AC, tirada pelo vértice B. Pé da perpendicular tirada pelo vértice B. Consideremos o todo como sendo a diagonal AC. A medida do comprimento do segmento EF, ou seja, uma das partes do todo, é igual à diferença entre a medida do comprimento do todo e as outras partes. As outras partes são as medidas dos comprimentos dos segmentos AE e CF. Vamos então iniciar por calcular a medida do comprimento do todo, ou seja, o comprimento do segmento de reta AC. Se o triângulo ACD é retângulo em D, e conhecendo as medidas dos comprimentos dos catetos, CD é igual a 8 unidades de comprimento, e AD é igual a 6 unidades de comprimento. Então, pelo teorema de Pitágoras, calculamos a medida do comprimento da hipotenusa AC, obtendo-se 10 unidades de comprimento. Pela semelhança de triângulos, podemos calcular a medida do comprimento da parte CF. Consideremos os triângulos ACD e BCF. E designando o ângulo DCA por alfa. Se o ângulo do retângulo ABCD em C é igual a 90 graus, então o ângulo BCF é complementar de alfa, e designando então, por ângulo beta. No triângulo ACD, o ângulo em A é o complementar de alfa, ou seja, o ângulo beta. E no triângulo BCF, o ângulo em B também é o complementar de beta, ou seja, o ângulo alfa. Pelo critério de semelhança AAA, de triângulos, os triângulos ACD e BCF são semelhantes. E a relação métrica de semelhança é então: cateto menor AD está para cateto menor CF, assim como cateto maior CD está para cateto maior BF, e assim como hipotenusa AC está para hipotenusa BC. Tendo por base a relação métrica de semelhança entre os triângulos ACD e BCF, e sabendo as medidas de comprimentos do lados AD, BC, CD e AC, obtemos uma dupla igualdade, em que temos como incógnitas os lados CF e BF. A fração 10/6 define a razão de semelhança entre os triângulos ACD e BCF, pelo que podemos calcular o valor de CF, obtendo-se 3,6 unidades de comprimento. Do mesmo modo, pela semelhança de triângulos, podemos calcular a medida do comprimento da parte AE. Consideremos os triângulos ADE e BCF. E designando o ângulo DCA por alfa, então o ângulo BAE também é alfa, porque são ângulos alternos internos. Se o ângulo do retângulo ABCD em A é igual a 90 graus, então o ângulo DAE é complementar de alfa, ou seja é o ângulo beta. Pelo que no triângulo ADE, o ângulo em D é também o complementar de beta, ou seja, é o ângulo alfa. Pelo critério de semelhança AAA, de triângulos, os triângulos ADE e BCF são semelhantes. E a relação métrica de semelhança é então: cateto menor AE está para cateto menor CF, assim como cateto maior BF está para cateto maior DE, e assim como hipotenusa BC está para hipotenusa AD. Reparemos que a relação métrica entre os dois triângulos é igual a 1. O que quer dizer que os triângulos não são apenas semelhantes, são congruentes.
Tendo por base a relação métrica de semelhança entre os triângulos ADE e BCF, podemos verificar, já em seguida, confirmando o que já foi dito, que estes triângulos são mais do que semelhantes, são iguais. Sabendo que as medidas de comprimentos dos lados BC e AD são iguais, porque correspondem à largura do retângulo ABCD, a razão de semelhança é igual a 1, ou seja, os triângulos são congruentes. Pelo que os segmentos CF e AE são iguais, ou seja, a medida do comprimento do segmento de reta AE é também de 3,6 unidades de comprimento. Conhecendo o todo e duas das três partes, podemos calcular a medida do comprimento do segmento de reta F, que é de 2,8 unidades de comprimento. Vamos analisar o nosso exercício, em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos começar por ver os pés das perpendiculares à diagonal de um retângulo, tiradas pelos vértices opostos. Neste caso temos dois pés, os pontos E e F. Existem dois seletores, um para o comprimento e outro para a largura do retângulo. Se tivermos um quadrado, que é o caso particular de um retângulo, os segmentos DE e BF correspondem à divisão da diagonal do quadrado pelo seu ponto médio. Voltemos ao nosso retângulo 8x6, e vejamos os três triângulos retângulos que foram utilizados nas relações métricas de semelhança. Vejamos então a construção geométrica sequencial, a partir do ponto A, dos três triângulos mencionados. Podemos confirmar que a alteração das medidas do retângulo permite visualizar os respectivos triângulos retângulos utilizados na resolução, bem como os ângulos alfa e beta, referenciados nessas relações métricas de semelhança.